nossa entrevistada é pedagoga, mestre em dança e doutora em educação. E esses dois universos juntos são tema da nossa prosa de hoje. Ela também é diretora do Caleidos, companhia de dança, que nós vamos conhecer ao longo do programa. Dentro do Café Uma Prosa de hoje, nós recebemos a bailarina e professora Isabel Marques. Muito bem-vinda à TV Caatinga. Educação e arte são suas áreas de estudo, né? O que uma pode contribuir com a outra e vice-versa? Obrigada pela pergunta, porque isso vem sendo alvo do nosso trabalho desde 1996, que é entender que não existe educação sem arte e não existe arte sem educação. Então, na verdade, a gente trabalha quase com um hibridismo, né? A pergunta que a gente sempre se faz na tentativa de ampliar esses conceitos e não isolar a educação da arte é pensar assim, como é que a gente dança educando? Ou seja, quando a gente pensa o papel do artista, não esquecer que o artista também é um educador. Em geral, a gente separa essas duas coisas, o artista faz uma coisa, o professor faz outra. Mas tem toda uma pesquisa da companhia, isso já há mais de 23 anos, né? Pensando isso, como é que dançando eu também educo? Não como eu ensino, que ensino é uma outra coisa, né? Eu posso ensinar uma série de coisas, mas a educação nesse sentido mais amplo, né? A nossa referência primordial nesse sentido é o Paulo Freire, que ele fala, né, que nós nos educamos em contato em relação com o mundo. Então, uma pergunta crucial e quase norteadora de todo o trabalho do Caleidos, desde que a gente começou, é pensar isso, como é que o artista dança educando. Tem todo um processo aí. E do lado da sala de aula, como é que esse professor educa dançando? Quer dizer, quase um trocadilho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quantas vezes a aula de dança não vira um exercício? Ou sempre uma preparação para um dia eu dançar, né? Ou então as aulas de dança viram uma cópia de repertórios. O professor na frente, barra, o melhor na frente, o pior atrás e copiando coreografia, copiando coreografia. Então, nesse sentido, a gente não está fazendo arte, nós estamos copiando ou a gente está se exercitando. Então, eu acho que existem vários conceitos de arte, né? Mas o que a gente está trabalhando é um conceito de arte que é voltado para o processo de criação. E aí, de novo, a gente chama o Paulo Freire, né? Que ele fala que a cultura consiste em criar, não em repetir. Então, pensando isso em termos de educação, é bem interessante. Como é que eu posso ter uma aula de dança em que a gente está criando, explorando e percebendo, experimentando movimentos próprios? Como é que a gente está criando e experienciando uma releitura da nossa cultura, mas dando sempre esse tom, esse sabor singular de cada um dentro do processo de criação. Diante disso, qual a importância da dança no currículo escolar? Eu acho que mais do que nunca a dança é muito importante e é uma tristeza saber que a arte está sendo realmente agora, nesse momento, alijada do currículo escolar, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos quase que recomeçando essa luta e essa reivindicação pela arte na escola de novo, né? Ela começou aqui no Brasil já há um tempo, né? Na Universidade Federal da Bahia esse curso já é bem antigo, mas a Bahia foi pioneira no sentido de ter dança nas escolas, mas como movimento nacional mesmo, esse processo começou com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais em 97, que foi a primeira vez que oficialmente a dança aparece num currículo, num parâmetro curricular, né? Não era um currículo, para o Brasil inteiro, ou seja, existe uma proposta oficial do governo federal para que a dança seja incluída nas escolas. Eu sou de São Paulo, né? Então, em São Paulo isso já havia acontecido também numa esfera menor, que foi durante a gestão do Paulo Freire na Secretaria de Educação. Foi a primeira vez que no município de São Paulo as 4 linguagens artísticas foram incluídas no currículo. Porque antes, né, acho que muita gente da minha idade deve lembrar disso, nós tivemos educação artística. Sim. Eu não sei você teve educação artística. Então, isso, o que queria dizer? Era um professor para trabalhar com tudo. A partir dos parâmetros curriculares em São Paulo, a partir da gestão do Paulo Freire, né, da qual eu tive a grande honra de fazer parte, né, começaram a pensar as 4 linguagens, né, o teatro, a dança, a música, as artes visuais. Para a gente fica faltando a poesia ainda, mas um dia a poesia ainda vai ser incluída, né? Pensar nessas 4 áreas de conhecimento. Primeiro, pensar como área de conhecimento, quando você me perguntou da importância, né? Pensar a arte como área de conhecimento. Muita gente tem essa visão um pouco distorcida de que a arte é só entretenimento, de que a arte só vale para descansar das aulas mais pesadas, que qualquer um faz arte, né? E assim, como a arte não tem avaliação concreta,
só tem às vezes comentário do professor, não precisa ter nota, né? Então todo mundo despreza um pouco às vezes a arte como área de conhecimento, como linguagem e principalmente como experiência do ser humano, né? Então tem essa importância muito grande. A dança especificamente, eu acho que ela vem contribuir para essa experiência e para esse conhecimento, abordando o corpo, né? Esse corpo em movimento, como é que esse corpo em movimento lê o mundo, como é que a gente está no mundo a partir dessas relações corporais, né? Trabalhar a nossa corporeidade em forma de arte. Então tem uma contribuição muito específica, né? Costumo dizer que cada área do conhecimento é como se você vestisse uns óculos, você vê o mundo pela matemática. Você deve ter amigos da biologia, por exemplo, que você passa e ele ia falar assim, nossa, mas essa planta, não, ela não é nem planta, ela é assim, né? E a gente às vezes, então ele vai, isso aqui não é uma planta, isso aqui é artificial. Um artista passaria e fala assim, nossa, é o branco combinando com cor de rosa, e assim vai, né? Então cada área de conhecimento traz um óculos para a gente ver o mundo. Então o ideal é que nós tivéssemos múltiplos óculos. E infelizmente na escola sempre falta o óculos da arte, ou o óculos da arte é mais precário. A dança, de modo geral, é um universo totalmente amplo, né? Desde os clássicos nos palcos aos bailes de rua nas madrugadas, né? Qual a importância aí dessa variedade para se entender ou para se perceber a cultura de um povo ou de um país, como no caso do Brasil? A pergunta é boa a gente pensar nisso, já que se a gente for pensar em termos de currículo, né? Vamos dizer, é uma das grandes dificuldades, que a escola não dá conta de todos esses desdobramentos, né? Você tem a dança mais ligada aos processos artísticos e as danças mais ligadas ao entretenimento, as danças como manifestações culturais específicas, né, que representam identidades diferentes do povo, né? Eu acho que quando a gente pensa em dança, a gente tem que pensar nesse grande universo mesmo, não nos estilos de dança, e sim nesse processo do que é dançar. Não é? Porque se a gente pensar em estilos específicos, então você vai ter pessoas que podem fazer o balé clássico, pessoas que podem fazer a dança africana, pessoas que podem... Na verdade, todos dançam. Então, o perigo da gente segmentar é achar que uns podem e outros não podem, né? Então, eu prefiro pensar nesses corpos que dançam e cada um dança as diferentes formas da sua maneira. Então, acho que isso é uma coisa bacana para a gente pensar. E aí sim, daria para a gente pensar nessa multiplicidade de possibilidades e que cada dança, cada estilo de dança traz uma contribuição específica. O que seria aí nesse sentido, o Brasil é riquíssimo. Então é uma pena quando a gente segmenta, em vez de poder passar pela experiência do dançar em tantas regiões, com tantas possibilidades, né? E aí, exatamente por essa variedade, eu fiquei bem curiosa quando eu vi um título de um texto da senhora que foi Aluno Brasileiro Analfabeto em Dança. Como que a senhora define essa questão do analfabetismo em dança? Esse é um texto antigo, né? Que bom que você leu. Eu até trocaria hoje esse termo analfabeto, né? Porque já ficou, ele criou um ranço, né? E, inclusive na pedagogia mais atual, a gente nem fala mais em alfabetização, mas sim em processos de incorporação da linguagem, de apropriação da língua, não é? De processos de apropriação da dança. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente sabe reproduzir danças. Aí que eu diria que é analfabeto. O analfabeto reproduz e não sabe o que de fato ele está dançando. Ele tem toda uma sensação, mas ele não conhece a dança como um todo. É compreender que dança é história, compreender que dança é sensação, compreender que dança é preparo corporal, compreender que dança tem toda uma questão estética, aí tem principalmente uma questão social incluída nessa dança. E não simplesmente a gente assinar um nome e copiar um passo. Eu acho que diminuir muitas possibilidades da dança quando a gente pensa a dança como um conjunto de passos, né? Ela é muito, e por isso que a gente considera a dança conhecimento e por isso que ela deve estar na escola, que é um direito de todos. Então, quando a gente não tem a dança como um componente curricular, nós estamos usurpando esse direito, o direito de conhecer, principalmente num país como o Brasil, que a dança está tão presente, né? Todos esses pontos aí compõem o Caleidos, companhia de dança que a senhora fundou em 1996 e depois veio o Instituto também, né, desde 2007. Como que nasceu a ideia, né, desse projeto e como que funciona? Esse projeto é interessante, né? Eu sou pedagoga, né? Minha graduação é em pedagogia, mas eu dancei a minha vida inteira.
Depois de muito tempo eu percebi que eu não dançava, eu fazia aula de dança, mas assim, que é muito diferente, né? Mas essa vontade de estar atuando e fazendo o que existia na época também em São Paulo, que era ou fazer balé clássico ou fazia jazz e não tinha mais nada, né? E, então lógico que a gente acaba aprendendo o que está mais próximo de nós, né? Mas no fim da faculdade, eu fazia faculdade de pedagogia de educação, estava terminando a USP, eu virei para uma professora e falei assim, eu não quero ser professora alfabetizadora, o que eu faço, né? Que é onde o curso estava me levando. E essa professora chama Stella Picones, acho que ela nem sabe dessa história, ela mudou a minha vida, porque ela falou assim, o que você gosta, Isabel? Ela falou assim, eu gosto de dança. E o meu TCC, que nem era TCC, mas é o equivalente, foi na área de ensino de dança. Foi quando eu percebi que não existia dança nos currículos de São Paulo e do Brasil. Então começa aí, né? Depois eu me formei em pedagogia, fui fazer um mestrado em dança. Não existia um mestrado em dança aqui, então eu tive o grande privilégio de ganhar uma bolsa e fazer a dança, um mestrado em dança na Inglaterra, né? E conhecer quem era o Laban. E lá na Inglaterra, já naquela época, isso foi em 88, 89, fui com uma bolsa daqui, entender o quanto o Laban era importante, mas quanto ele se tornou mais importante ainda quando eu percebi que eu podia ter uma leitura brasileira do Laban, né, para não trazer o Laban como super poderoso que vai agora salvar o ensino de dança no Brasil, que é o que os ingleses queriam. Minha orientadora falava assim, como é que vai introduzir a dança no currículo de São Paulo? Sabe o que ela falava? Ela falava assim, é só levar a gente para o Brasil. Eu falava, como? De jeito nenhum, eu sou freiriana, você entendeu? Não é isso. Nós nos apropriarmos desse conhecimento à nossa moda. Isso é um ensinamento do Paulo Freire muito forte, né? Eu tenho me dedicado a minha vida a isso, né? Como é que a gente compreende a dança e o mundo com esses óculos. Mas vou chegar na sua pergunta. Então, voltando da Inglaterra, aí quando eu tive esse grande privilégio de trabalhar na rede municipal de ensino, nas escolas públicas de São Paulo, e eu via o quanto as escolas estavam carentes de arte, sabe? A escola não pulsa, a escola não tem vida, a escola não tem dança, a escola não tem uma coisa na parede que possa mobilizar as pessoas. Então, isso me chamou muito a atenção, né? Então, quando eu estava já terminando o meu doutorado, que eu fundei a companhia de dança, dentro do ambiente escolar. Então, eu costumo dizer que é quase um processo às avessas, né? Em geral, as companhias de dança se formam por necessidades ou chamamentos artísticos e depois vão se apresentar nas escolas, né? E o Caleidos veio justamente do oposto, né? Vem das escolas, convivendo com essa falta, não vou dizer com essa, é um termo meio forte, mas eu vou usar, com essa precariedade de arte nas escolas, que nós fundamos uma companhia de dança que pudesse atender às necessidades da escola. E depois disso é que a gente sai da escola e se situa no mundo de novo. Mas essa parceria com a escola continua absolutamente muito forte. Inclusive a gente trabalha, agora a gente tem um espaço, que é o Instituto Caleidos, em São Paulo, na Lapa. Nós recebemos as crianças, recebemos os professores, continuamos dançando com eles, com cursos de formação, com espetáculos, com rodas de conversa, né? Essa parceria existe muito forte. Mas agora, vamos dizer assim, o lado artístico está mais pronunciado, né? Até pela própria desenvolvimento mesmo da companhia como uma companhia de arte, com fomento, com patrocínio e tudo isso, mas sempre com essa ideia de não abandonar a educação dentro das próprias propostas de arte, como não abandonar a educação em termos de estar com os alunos, estar com as crianças e estar podendo propiciar esse diálogo entre a arte e a educação, né? E me diz uma coisa, a senhora já concebeu e já dirigiu diversos espetáculos, né? Tem algum deles que seja o mais querido, assim? Em vez de escolher um espetáculo, né, que depois a gente poderia até pegar algumas imagens, o que mais me atrai e me provoca no nosso trabalho é a questão da interatividade. A nossa origem na educação gerou uma vontade de estabelecer contato com o público o tempo todo, de dialogar com o público o tempo todo, porque quantas vezes você sobe no palco, abaixa aquela luz na plateia, você não sabe nem quem está te assistindo. Isso é absolutamente anti-freiriano, no meu ponto de vista. Se o Paulo Freire propõe um diálogo, uma dialogicidade, como é que você faz isso se você não enxerga a cara do seu público? Então, a gente tenta, esse Paulo Freire no nosso trabalho artístico está um pouco aí, né? Ele está sempre em arena, o público sempre é convidado a dançar com a gente, né? A interagir de maneiras diversas. Então, assim, o que eu mais
me fascina, assim, como é que vai ser a interação desse espetáculo, né? E a gente vai criando essas dramaturgias a partir dessa interatividade. Então é isso que eu acho que mais me fascina, é descobrir como a gente vai chamar o público para dançar, dentro desses princípios de que o público vai dançar com a gente, mas não copiando o que a gente faz, e sim tendo possibilidade de experienciar o próprio movimento dentro daquela dramaturgia que a gente está trabalhando. Não só se descobrir como pessoa, mas se entender no mundo e aí se tornar um agente de transformação desse mundo mesmo, que é uma perspectiva muito forte nossa, né? De a dança como uma forma de você ler o mundo, estar no mundo, dialogar com o mundo e perceber que o mundo está em movimento, né? E como isso fortalece a gente. Não é só você se trancar no lugar, fazer uma bela de uma catarse, entendeu? Ficar muito feliz e sair dali. Isso também é importante, prazer na arte também é importante. Mas o que mais? Como isso vai te gerar questões e vai transformar o seu comportamento na sociedade mesmo, porque você passou pela experiência artística, né? Então, os meus queridinhos são esses, os que propõem uma interatividade e que a gente percebe que o espetáculo não terminou, não se fechou em si mesmo. As pessoas saem dos espetáculos vendo possibilidades de atuação no mundo, né? Quando eu digo no mundo, não é, pode ser uma questão maior mesmo, com certeza. Atualmente existe um chamamento para esse comprometimento mais amplo, mas pode ser na sua casa, com a sua família, pode ser com as pessoas com quem você trabalha, ou seja, trabalhar muito esse universo das relações. Então a gente sempre está batendo muito nessas possibilidades, né? Mas posso falar de alguns especiais. O Ares Familiares é um maravilhoso, que a gente trabalha com a questão de distribuir a questão da família. Mais recentemente, que quando eu voltei a dançar, foi agora em 17, um espetáculo chamado Ana Bastarda, que é um espetáculo que ele é em círculo, né? E trabalha com todas as questões do movimento feminista através dos tempos, e as pessoas participam. Então a gente trabalha historicamente o movimento feminista e ao mesmo tempo todas as questões do feminino e das mulheres da atualidade, né? Um Notícia é outro querido porque está em cartaz, e o que está em cartaz a gente está com ele, né? Mas são todos esses basicamente com essas características, né? E às vezes assim, a gente teve um espetáculo que ele foi o nosso primeiro espetáculo, que é o Coreológicas, e ele foi em 1996, e o último Coreológicas foi em 2009. Eu falei assim, como é que você aguenta dançar tanto tempo a mesma coisa? Eu falei assim, não cai a mesma coisa. Porque como a gente está trabalhando com interatividade, cada vez o público reage de um jeito diferente. Então o espetáculo muda. E quando você vê um professor que está dando aula há 25 anos, você fala, como é que você aguenta? Eu aguento. Se você interagir com os seus alunos, você não é questão de aguentar. Você quer mais daquilo, porque cada vez que os alunos e alunas, né, participam da sua aula se transforma. Então isso não cansa, né? Então é muito bacana assim, essa ideia de interagir. Nós somos pioneiros nessa questão de interação, não da interatividade, mas da interação com um propósito artístico educacional, né? Começou com as crianças, depois com os adultos. Então a gente cria isso desde 1996, né? Pensando nessa possibilidade, né? De interação com criação, com problematização, com criticidade. Não é só chamar para dançar e jogar, depois você pega a criança e devolve, né? Quer dizer, o que a gente, no contato com o artista, o que essa criança pode aprender? Essa criança, esse adulto, esse jovem, né? Então esses são uns pontos que me encantam e me fazem continuar trabalhando, né? Sim. Professora Isabel Marques, muito obrigada, por sua participação. Muito obrigada eu pela possibilidade de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. A gente se vê na próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.